Esse é o podcast da Junqueira Consultoria, eu sou o Rafael, estamos dando continuidade ao podcast de Bônus de Marketing Jurídico, falando e focando no artigo 2, item 6, que é o nosso assunto de hoje, do novo provimento número 205 de 2021, que faz substituição do documento do provimento número 94 de 2000, que fala sobre o exercício da publicidade jurídica. Se você não tem a documentação, não tem problema, aqui na descrição do podcast tem 2 links para vocês acessarem o novo provimento atualizado, para que a gente possa discutir como é que funciona esses podcasts. Até agora eu já publiquei 5 podcasts, vocês podem acessar eles pela playlist lá no canal, aqui no canal do YouTube. Se você estiver assistindo isso em outro canal, no caso do LinkedIn, no canal do YouTube está no playlist de marketing jurídico. Nessa série eu falo exatamente o que está escrito no provimento e dou o meu comentário, comento o que você pode fazer em cada um deles, e quando às vezes a definição ali parece estar incompleta ou pode vir a dar uma interpretação equivocada, eu também dou o meu parecer, o meu posicionamento. E hoje a gente vai falar sobre publicidade ativa, que eu cheguei até eu cheguei a fazer um artigo, obviamente, falando sobre todo o provimento, na verdade, falando sobre os 3 artigos, e eu publiquei esse artigo no LinkedIn. Vocês podem ver esse link também aí na descrição desse podcast. Mas publicidade ativa e até mesmo a próxima, os 2 próximos últimos itens, publicidade passiva e captação de clientela, tem uma certa relação e tem uma certa definição que eu achei no mínimo superficial demais. Ainda mais que a captação de clientela é um dos assuntos impedidos de um advogado fazer. Ele não pode fazer isso. É justamente o que define ele não poder utilizar o marketing, publicidade e propaganda para venda. Ele não pode captar clientela. Então ele não pode fazer certas induções. Em vários outros podcasts eu citei até que no marketing de conteúdo jurídico e na publicidade de conteúdo jurídico, que foi o nosso último, não existe citação de redação publicitária. Você não fala sobre isso. Você não fala quais são os impedimentos, qual o tipo de terminologia que você não pode utilizar no conteúdo. Você não pode utilizar persuasão, não pode utilizar autopromoção, nem patrocínio de terceiro. Não é citado nada disso. É claro que aqui o provimento ele quer fazer uma definição do termo, mas é válido você dizer o conjunto de ações, impedimentos e liberações que você pode fazer junto dessa definição de termo. Existe uma ocupação de espaço da descrição dos termos que não é muito cabível aqui, acaba deixando o documento um pouco superficial. Acredito que a intenção da redação tenha querido colocar aqui em síntese o que é. No entanto, em marketing, ou você escreve justamente o que é, ou você vai pecar pela interpretação. E o que acontece? Não é poucas vezes que eu vejo pessoas com dúvidas em que o que eu posso fazer em conteúdo jurídico? Sabe, a solução que eu posso fazer. O que eu posso fazer como publicidade profissional? Poucos saem daqui sabendo alguma coisa. E o provimento acaba ou sendo um obstáculo ou sendo parcialmente algo. Não é um documento completo. Passa a ter que tirar um auxílio de outros documentos. O provimento ele define os conceitos como um dicionário. E aqui, no caso, algumas definições não estão erradas. Algumas estão incompletas e outras estão erradas. Meu caso do nosso assunto de hoje. O item 6, que eu vou ler exatamente o que está escrito e a gente vai comentar, ele não está correto. Não é isso aqui. E nós vamos ver por quê. Publicidade ativa é divulgação capaz de atingir número indeterminado de pessoas, mesmo que elas não tenham buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados. Essa é uma definição superficial de um possível observador, aquele que escreveu ou tirou nota de algum local, podemos dizer aqui num termo científico é um APUD, e você pega essa informação de um outro autor. Possivelmente esse autor não teve experiência nenhuma de alguma vez criar anúncio. Quando a gente faz criação de anúncio, seja no meio digital ou no meio físico, quando a gente entra em contato com a plataforma no Facebook, ou a gente entra em contato com um centro comercial, por exemplo, de um shopping, quando a gente contrata um espaço publicitário, nós temos uma proposta de relatório comercial. Em ambos os casos, a gente tem uma previsão, sim, de determinadas pessoas que vão resolver.
Não é um número indeterminado de pessoas, é um número aproximado de pessoas. Existe um número definido. É o número que vai receber? Isso depende da verba que você vai colocar. Porque a importância que você vai dar para o anúncio, a relevância. A força do anúncio na rede social ou na internet é muito maior do que o mundo físico. No mundo físico, você precisa, às vezes, colocar em diversos lugares, quando no vídeo digital basta você colocar numa rede social que você já vai ter um retorno enorme. Razão pela qual o investimento nas redes sociais aumentaram muito nos últimos anos e as plataformas correlatas, como o Facebook e Instagram, aumentaram bastante a necessidade de você colocar mais verba por causa disso. O algoritmo mudou um pouco a relevância devido a esse aumento de impulso. Antigamente era possível até falar que o investimento em patrocínio era facilmente abaixo de R$1.000. Hoje, facilmente as empresas gastam 6.000, 7.000 por mês. E eu estou falando de rede social. Isso não era uma realidade há 10 anos atrás. Hoje já é uma normalidade. Quando você entra em contato com uma sala comercial de um shopping para poder anunciar nos displays na fachada dela, ela mostra um relatório para você saber a performance que aquele espaço publicitário vai ter. Olha, nesse local aqui, passam mais ou menos umas 10.000 pessoas. E cerca de 5 décimos, ou seja, 50% disso, 5.000 pessoas, olham para esse anúncio. E nós percebemos, pela experiência, e eles vão recolher isso através do marketing deles, que cerca de 25% desses 50%, ou seja, 2.500 pessoas, entram em contato com o anunciante. Isso é uma informação pertinente e precisa. Não existe lugar nenhum no planeta que não tenha esse relatório. Se não é nenhum sentido você contratar um espaço. Você vai contratar um espaço sem saber qual o resultado que vai ter? Isso não existe. Então essa divulgação capaz de atingir número indeterminado de pessoas cai por terra, porque se você fizer isso no Facebook, Instagram, LinkedIn, ele automaticamente vai te gerar uma previsibilidade de quantas pessoas você vai atingir pelo tempo que você vai anunciar e pela verba que você vai injetar. É assim que funciona. Então esse número indeterminado de pessoas não existe. Existe um número determinado e aproximado de pessoas. Definitivamente, você não vai atingir 2.500 pessoas. Vamos dizer que ele diga que você vai atingir cerca de 5.000 pessoas. Você pode atingir 5.200. Às vezes, não atrelado diretamente ao anúncio. Aí você vai pesquisar por que você atingiu 5.200. Às vezes, por causa de propaganda boca a boca. Alguém viu o seu anúncio e disse isso para outra pessoa que não acessou. Ou pode ser um número até menor que esse, mas não muito menor que esse. Como é feito essa precisão? Eles fazem por qualidade de anúncio e te dão dicas de como você cria seu anúncio para chegar nesse resultado. Mesmo que elas não tenham buscado informações acerca do anunciante, outro que cai por terra, qualquer anúncio, seja ele pago ou orgânico, que a gente vai ver isso em publicidade passiva, nós fazemos uma ação conhecida como segmentação de público. E nós temos dois tipos. A gente define, geralmente nas plataformas de Facebook e Instagram, a segmentação de público é que está disponível para a gente. Mas a gente tem que ter em mente a segmentação de mercado também. Porque vamos dizer que seu público seja de um mercado conveniente. Ele vai comprar porque é conveniente o produto, não porque ele está olhando para a qualidade, para a marca. Ele não está se importando se você é Disney ou é Amazon. Ele está se importando pela função do produto. Ou ele está se importando porque você é Disney ou Amazon. E aí você vai saber por que você vai atingir esse público. Você vai ter uma palavra-chave para falar para ela. Então, quando a gente faz segmentação de público, há exemplo até no Instagram, inclusive no meu curso que eu em breve vou lançar sobre o curso especialista de marketing jurídico, eu vou ensinar como segmentar usando a ferramenta do Instagram, utilizando justamente a segmentação de público. Porque você tem duas formas de você fazer isso. Ou você atende a demanda do algoritmo, que vai definir para você o público automaticamente, baseado nos seus seguidores, nas interações dos seus posts, ou você vai criar do zero. Quando a gente cria do zero, a gente define certos atributos do nosso público. E olha, veja bem que não é o que não tenha buscado suas informações. Você vai entregar para quem está procurando suas informações. Veja bem. Quando a gente cria uma segmentação de público, a gente tem diversos atributos. Dependendo da nossa ferramenta, a gente tem determinados tipos de atributos. Quando a gente lida com marketing fora, a gente não tem nenhuma limitação, a gente coloca todos os atributos que são necessários para localizar, para identificar nosso público. Pode vir a ser até do poder aquisitivo dele, onde ele mora, onde ele viaja, onde convive, o que faz, que hobby faz. No caso das redes sociais, existe uma limitação. Você define o gênero, é masculino e feminino. Você define a faixa etária,
É de qual idade a qual idade você quer atingir. Você define a localização. Dependendo da ferramenta, essa localização ela vai de micro a macro. Pode ir de país para estado, município e bairro, e inclusive CEP, que você pode entregar essa mensagem. Ou seja, as pessoas daquele bairro, daquela rua, daquela avenida, daquele cruzamento, vai receber a sua mensagem. Veja que, com esse tipo de segmentação de público, nós somos capazes de atingir o público que está procurando o que estamos oferecendo. Então, não é a informação que elas não buscaram. Veja que você, como advogado, pode oferecer a informação da seguinte forma. Vamos dizer que você desenvolveu o seu conteúdo, você elaborou a ideia no marketing de conteúdo jurídico, o que eu vou mostrar para o meu público, para que meu público. Nesse momento você já segmentou. Mas na hora de você fazer o patrocínio, se você já segmentou, você vai buscar no seu sistema de informação de marketing todos os atributos que você definiram que o seu público atende. É ou não é que você vai atingir exatamente, precisamente aquilo? Por quê? Porque é como se você endereçasse. Uma pessoa que tem interesse de direito condominial, atua em direito condominial porque é advogado também. Vamos dizer que nem seja. Vamos dizer que seja um condômino e ela precisa de informações de direito condominial. O que acontece nesse caso? Você, quando criar o patrocínio, vai poder dizer assim, vamos dizer que essa pessoa mora em São Paulo. Vamos dizer que ela mora em São Paulo, ela tem curiosidade, e ela está procurando informação, não só curiosidade, ela está procurando informação de direito condominial, eleição de síndico e relacionamento com as administradoras. Vamos dizer que ele está com problema de eleição de síndico, porque está acontecendo algumas coisas ali dentro do condomínio que ela não está conseguindo compreender, ela até acha que está acontecendo alguma falcatrua. E aí o que acontece? Você, sabendo que existe públicos como essa pessoa, vai definir local, São Paulo, vai definir direito condominial, eleição de síndico. Como é que eu defino isso? Em aba de interesses, ou geralmente hashtag. Ou no caso do Google AdWords, palavras-chave. Quando você define, você tem uma análise de concorrência, dependendo da ferramenta que você usa. Você sabe o que é mais procurado por demanda de busca. No Google AdWords, ele faz uma pesquisa da seguinte forma. Ele tem um assistente que ele permite você analisar as melhores palavras-chave baseadas no buscador. Ou seja, o seu cliente, ou o advogado, por si só, vai procurar no Google AdWords, ou no caso do Google, ele vai procurar uma informação assim, direito condominial aplicado a condomínios que tenham síndico profissional. Se você colocar essas informações, não vai ser pertinente ao que ele está procurando. E você vai entregar para ele uma informação direta do que ele está procurando. Quando ele for no Google e colocar direito condominial e eleição de síndico, vai aparecer a sua informação patrocinada logo de cara. E isso é pertinente a ele. Veja que na rede social não acontece que nem o Google e pelo Google AdWords. Ele acontece que ele coloca na timeline. Ah, mas então vai atingir qualquer público? É claro que não. Se eu estou definindo que o público que eu quero atingir é o estado de São Paulo, em especial que seja advogado, então eu vou colocar assim, advogado condominial, que quer saber sobre direito condominial, eu vou colocar a área de direção síndico e síndico profissional, eu vou atingir o público que está procurando justamente o que eu estou oferecendo e o que exatamente ele está procurando. Então cai por terra a definição de que mesmo que elas não tenham buscado informações acerca de anunciantes ou temas anunciados. Essa definição de publicidade ativa, ou se vocês não sabem o que significa, é post pago, patrocinado, impulso, essa definição de publicidade ativa, eu vou parecer um pouco careta, mas eu acho desnecessário falar publicidade ativa quando você está falando de post patrocinado. Seria mais fácil falar post patrocinado aqui e embaixo, que seria na publicidade passiva, post orgânico. Porque a gente está falando de termos que muitas vezes não são tão intuitivos. Mas à parte, quando a gente fala de publicidade ativa, dá a entender que você vai fazer o patrocínio e atingir para todos os lados. Esse é o famoso entendimento de marketing. Se eu der tiro para todo lado, eu estou bem. Isso não é estratégia. Isso é falta de organização completa. Essa publicidade ativa aqui, a definição que ela está aqui, é exceção. É quando você não faz estratégia de nada. Aí você vai fazer isso aqui. Tá? E não é essa definição. A publicidade ativa, ela é ordenada na estratégia, no marketing estratégico, usando recursos como segmentação de público presente. Olha bem o que eu estou falando. Presente como funcionalidades e opções para orientar o seu anúncio nas redes sociais, através dos próprios aplicativos das redes sociais, distribuídos de forma de graça. Ou seja, se você fizer no Facebook patrocínio, ela vai disponibilizar essa segmentação para você e você direcionar o seu público. Então não é uma forma inacessível, integrada, que você tem que pegar de outro e combinar.
tá ali tudo escrito. Então essa publicidade ativa, ela está com uma definição equivocada. Você assistiu o podcast da Junqueira Consultoria. Eu sou o Rafael. Até a próxima.